Por que é vital para um mixador saber um pouco sobre acústica? Se você não conhece a sua sala de mixagem, você pode ser enganado por ela. É muito importante você saber sobre acústica, porque é o que a gente está trabalhando, manipulando o tempo todo. São ondas, são frequências. Então, uma das coisas mais importantes é que você consiga escutar exatamente o que foi gravado. Para você conseguir isso, você tem que, teoricamente, ter uma sala equilibrada, caixas equilibradas, cabos por onde estão passando os seus sinais equilibrados. A sua saúde também tem que estar em dia, o seu sono. Tudo tem que estar em dia no seu corpo para que você escute exatamente o que está sendo reproduzido. Porque, por exemplo, quando nós estamos gripados, você pode ter uma redução na audição dos agudos. Então, são várias coisas que influenciam como você está escutando aquele som que foi gravado. A acústica, a sala é uma das coisas mais importantes. Você consegue pegar um som e tirar daquela sala, mas a partir do momento que você tem um som gravado numa sala, você não consegue tirar a sala daquele som. Então, o que a gente tenta fazer? O ideal seria você fazer um tratamento acústico para uma sala de audição, uma sala de monitoração. É lógico que isso custa caro e muitas vezes você não tem como investir, e isso dependendo do tamanho do seu projeto, dependendo do tamanho do seu estúdio. Então, o que eu vou ensinar aqui são dicas básicas de como você pode se virar com o que você tem em casa, no seu home studio, para conseguir dar uma melhorada no som da sua sala. Lembrando, isso aqui não é o ideal. O ideal é que você chame um projetista acústico que faça um projeto para você. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então eu vou dar algumas dicas de como aproveitar melhor o seu espaço em relação à acústica. Bom, a primeira coisa que você tem que saber no estúdio é que o ponto onde você senta, que seria esse local onde tem um mais aqui, é o sweet spot, ou ponto doce. É o ponto onde você não deveria ter reflexões. Você tem que evitar reflexões de tudo quanto é lado nesse ponto. É o ponto onde senta o mixador. Como assim evitar reflexões? O som que vem para cá, dessa caixa e bate na sua orelha, ele também pode vir para cá, bater nessa parede e vir na sua orelha. Então isso você tem que evitar. Você tem que evitar reflexões de qualquer um dos lados. Esse é o ponto mais importante da sala. Na verdade, a sala inteira é tratada para esse ponto. Tanto que, se você for mostrar uma mixagem para um cliente, o ideal é que ele sente no mesmo lugar onde você senta. Então você sai do lugar e deixa ele sentar, quando você vai mostrar a mixagem pronta para ele. Vamos falar primeiro da posição dos monitores. O ideal é que ele forme um triângulo com você, com todos os lados iguais. Então, se eu tenho 1 metro de uma caixa para outra, eu tenho que ter 1 metro de uma caixa até a mim e 1 metro da outra caixa até a mim também. Algumas caixas, no próprio manual, já vem a distância mínima que você deve usar entre uma e outra. Existem caixas diferentes, caixas para serem usadas em salas maiores e caixas para serem usadas em salas menores. Se você tem um home studio, está numa sala pequena, tenta não usar caixas tão grandes, porque você teoricamente teria que deixá-las mais espaçadas. Aqui no caso, uma das dicas é, se você tem uma sala muito reflexiva, uma sala ruim, uma sala que não soa bem, vale a pena você deixar as caixas uma mais perto da outra. Você vai estar sacrificando um pouco a sua imagem estéreo, só que ao mesmo tempo você está tendo menos influência da sala no seu som. Então, pensa bem se vale a pena você ter uma grande imagem estéreo, se sua sala não tem um tratamento adequado. Em relação aos monitores, a gente vai falar também a distância dos monitores das paredes. O ideal é que você não encoste o monitor em nenhuma das paredes, nem essa de trás, nem essa do canto. Então, evita isso porque cada vez que você aproxima muito de uma parede, um dos monitores, você acaba tendo o que a gente chama de acoplamento acústico de graves. Você tem uma soma nos graves. Isso também vai distorcer a sua percepção de graves da sala. Você já deve ter percebido que a parte mais grave da sala são os cantos. Então evita de colocar a caixa encostada, né? Outra coisa é que você deve evitar que as caixas fiquem muito altas e muito baixas. Em relação à altura das caixas, o ideal é que seu ouvido fique aqui, ó, na metade da distância entre o tweeter e o woofer. Então mais ou menos aqui o seu ouvido vai ficar.
Ah, mas ela deve ficar deitada ou de pé. Em geral, o ideal é de pé. Quando a caixa pode ser colocada deitada e ela é feita para ser colocada deitada, isso vai estar escrito no manual, mas grande parte das vezes ela vai ficar de pé. Ah, mas se eu usar deitado, o Twitter vai para dentro ou vai para fora? Você escolhe, tanto faz, ok? Bom, falado da posição das caixas e da altura das caixas e como ela deve estar em relação a você, vamos falar sobre as reflexões. Os projetos mais atuais, você evita o paralelismo, você evita paredes paralelas. Aqui no caso, isso vai te ajudar a as reflexões que vierem daqui e baterem aqui, irem lá para trás. Por quê? O mesmo ângulo de incisão é o ângulo de reflexão. Então, se ela estiver retinha aqui, a chance dele bater aqui e voltar para você é grande. Você inclinando, você já joga um pouquinho mais para trás essa reflexão. Mas mesmo assim, você pode colocar absorvedores aqui, de frequências médias e altas. Então a gente está falando de espuma, lã, tecido. A gente não está falando de absorvedores de graves, ok? Ah, não tenho como colocar um absorvedor aqui, porque na minha sala, no meu home studio, eu não tenho como mexer. Tudo bem. Só evita de deixar uma janela aqui, um quadro, um espelho. Evita de colocar coisas super reflexivas aqui. Se você tiver aqui, no meu estúdio eu tenho o aquário aqui do meu lado. Tudo bem, coloca uma cortininha, não custa nada. Você vai gastar um pouquinho colocando uma cortina, só que você vai resolver um grande problema na sua sala. A mesma coisa do outro lado. Atrás também, se você puder, colocar absorção de médios e agudos, para evitar o som bater aqui e voltar para você. E atrás, normalmente a gente coloca difusão, porque uma sala com difusão atrás soa melhor, com mais profundidade do que uma sala com a absorção atrás. O que é um difusor? Um difusor é uma peça acústica que difunde as frequências e não absorve. Difundir em vez dela matar a onda de uma vez, ela absorver a onda de uma vez, ela reflete vários pedacinhos dessa onda de uma forma mais fraca, ela dá uma difundida, ela dá uma enfraquecida nessa onda. Não tenho difusor, não vou mandar fazer um difusor. Tudo bem, aproveita suas prateleiras de CDs, aproveita algum móvel irregular que você tenha para colocar aqui atrás. Não vai colocar também seu espelho, seu quadro. Evita de colocar coisa reflexiva. Se você tiver uma escrivaninha ou algum móvel irregular, alguma coisa irregular, algum enfeite irregular, pode colocar aqui. Isso vai ajudar a difundir essas ondas. Nos cantos, como sempre, o ideal é que você coloque bass traps, absorvedores de grave. A gente não vai falar aqui sobre como montar esses bass traps, mas eles seguram um pouco o grave da sala. Absorver grave nunca é demais numa sala, porque é o nosso grande problema. Sempre sobra grave nas salas não tratadas. Se você tiver dúvida, existem muitos fóruns por aí na internet que ensinam você a construírem bass traps. Você pode comprar bass traps prontos se você estiver sentindo esse problema grande nos graves e quiser trabalhar eles. Então, basicamente, é isso. Não é um projeto acústico top. Isso, na verdade, você está só melhorando algumas coisas na sua sala, simplesmente com posicionamento, aproveitando o que você já tem, ok? Outra coisa, evite salas muito reflexivas, como salas de azulejo, salas de piso frio. O que acontece? Você acaba tendo um tempo de reverberação muito alto nos agudos. Se a sua sala tiver um tempo de reverberação muito alto, qualquer tempo de reverberação que você grave, qualquer reverb que você grave, que for menor do que o tempo de reverberação da sua sala, você não vai conseguir escutá-lo. Você vai ter que usar um fone para escutar esse tempo de reverberação original. Você sempre vai escutar o tempo de reverberação da sala, ou seja, o reverb da sala sempre prevalece. Então é muito comum você estar colocando reverb na sua sala não tratada num instrumento, daí não vem o reverb, não vem. Daí você coloca um montão. Daí você vai escutar em outra sala ou vai escutar no fone e tem um monte de reverb naquele instrumento. Por quê? Você não estava escutando o reverb que você estava colocando, porque o tempo de reverb da sala é muito maior. Então, evite salas muito vivas, mas também não adianta você encher a sua sala de espuma. Outra coisa importante você entender, isolamento é diferente de tratamento. Existe um mito de que espuma serve para resolver problemas de estúdio. Depende do problema.
aquela espuma perfilada que o pessoal chama de casca de ovo ou caixa de ovo, ela é muito perigosa em vários sentidos. O primeiro é você matar totalmente o tempo de reverberação dos agudos da sala, você deixar ela uma sala morta, que nem alguns estúdios de ensaio que você encontra que são super mortos, você não tem inteligibilidade nenhuma naquela sala, você não consegue entender nenhum médio, nenhum agudo, nada tem definição na sala, tudo soa abafado, porque não tem agudo em nada. Você mata todo o agudo porque tem espuma em tudo quanto é canto. E o cara montou o estúdio dele, colocou aquela espuma achando que ia isolar, que o vizinho não ia mais reclamar do barulho dele e que ele não ia ter mais barulho vindo da rua entrando no estúdio dele. Totalmente errado. A espuma absorve agudo. E o que passa em relação a problemas de isolamento são os graves. O agudo é fácil absorver. Então você pode sim colocar um pouco de espuma para controlar o tempo de reverberação da sua sala. Você poderia colocar nesses pontos para evitar algumas reflexões. Se você achar que a sua sala está muito viva, você pode começar a colocar um pouquinho de espuma para ver como soa. Mas não cobrir a sua sala inteira de espuma e carpete no chão, e aí sua sala realmente vai soar muito mal. Então evita de sair colocando espuma à torta direito antes de testar. Coloca um pouquinho, testa, vê como é que está o som da sala. E saiba, se você está buscando isolamento, aí você precisa de massa. O que eu digo com massa? Eu digo tijolo, eu digo areia, massa, coisa pesada. E você também precisa de uma vedação. Você não pode ter nenhum ponto de escape para esse áudio, você não pode ter nenhum vazamento. Entendido como você pode otimizar o seu home studio para ter uma sala um pouquinho melhor? Vamos falar um pouquinho das frequências.